Olá, 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 turma do quinto ano, aluno, aluna, muito bem-vindos para mais uma videoaula de língua portuguesa. Você já me conhece, sou a Prof. Cris, a professora Cristiane do Sistema Positivo de Ensino. Prontos para mais uma aula? Sim, estamos na semana 11, 11ª semana de estudos em casa. E hoje vamos dar continuidade ao capítulo 5. O que as palavras dizem? Que iniciamos lá na página 30. Vou assistir esse filme com bastante atenção, porque quero fazer uma análise e escrever um texto emitindo a minha opinião sobre esse filme. Uma resenha crítica. Isso, boa ideia! Achei o filme maravilhoso. Traz um novo elenco, um novo olhar, o diretor também. É uma história que nunca foi contada sobre essa perspectiva, esse super-herói que é o mais famoso entre eles. E também os personagens da história começam mostrando lá o que aconteceu com o filho, sendo deixado pelos pais e na casa dos seus tios. Ah, mas eu achei que a tia parece meio nova. E você ficou curioso do que eu estava falando? Ora, a prof está falando de resenha crítica. Olha o cinema. Quando você assiste um filme ou lê um livro, você não quer falar sobre ele? Você não gosta de emitir a sua opinião? Então, nessa aula, nós vamos conhecer o texto resenha crítica. E também vamos rever o texto verbete, resolver algumas atividades de interpretação textual, falar do aposto, conhecer algumas palavras escritas com C e com si e muito mais coisas. Isso tudo nós vamos estudar. Anote aí, das páginas 40 a 46 do seu livro didático e também as páginas 16 e 17 do livro de atividades. E também planejei lá para o final da aula uma autocorreção. Algumas atividades que nós ainda não conseguimos corrigir nas aulas anteriores e nem na aula de revisão da semana 10. Por isso, corre, pega todo o seu material, livro didático, livro de atividades, sua agenda para anotar as atividades que você ainda tem que fazer essa semana. E vamos começar a nossa aula? Vamos? Vamos começar a nossa aula abrindo o livro didático na página 41. Espia aí. Vamos conhecer esse texto. Resenha crítica. Ô, Prof. Cris, o que é uma resenha crítica? Boa pergunta. Lembra que agora há pouco eu brinquei que estava falando sobre o filme bem rapidinho assim? Por quê? Porque eu quero escrever um texto sobre o que eu assisti, sobre esse filme. Mas eu não quero escrever qualquer texto. Eu quero fazer uma resenha. Eu preciso trazer para esse texto informações referentes ao conteúdo do filme que eu vi. Preciso trazer o nome, o autor, né, ou do diretor. Eu preciso trazer o nome dos principais atores, dos personagens. Fazer um resumo da sequência dos acontecimentos da história, que é falar do enredo. Também eu tenho que tomar cuidado, claro, porque eu não quero antecipar o final do filme, para não estragar a surpresa de quem ainda não viu. Eu posso até contar no meu texto uns trechos que falam sobre a minha opinião. Entendendo? Então, que tal? Você pode ser um resenhista. Eu posso ser uma resenhista.
nós precisamos entender o que é esse texto. Mas a prof teve uma ideia. Que tal você pedir ajuda a um familiar, agora em casa, né? Você está na sua casa, eu estou na minha. E procurar uma resenha crítica. Pense que pode ser do filme que você mais gostou, que você assistiu, né, esses dias, ou há bastante tempo também, não importa. Algo que te traga curiosidade. Pode ser um desenho animado que você goste muito, exposição que você viu na TV, pessoalmente, uma peça de teatro, um livro que você leu e gostou muito. Pensa aí, vai ser muito bom. Aluna, pense assim. Quando eu quero escrever qualquer tipo de texto, agora vamos pensar na resenha. Eu preciso conhecer outras também. E isso vai despertar também o meu interesse, não é verdade? Olha só, você vai pensar assim, ó. A resenha é um texto com a finalidade, ela serve para quê, professora? Para apresentar uma determinada obra. Um livro, um filme, uma exposição artística, uma peça de teatro, um produto que vai ser lançado no mercado. Tem muitas possibilidades. E a resenha, ela emite uma opinião sobre essa obra, que às vezes pode ser positiva ou negativa, certo? Vou colocar aqui o conceito para você visualizar. Eu quero te convidar agora para você conhecer esse texto que está no seu material. Essa resenha, essa obra, esse livro, que ele é chamado Histórias para Brincar e foi escrito por Gianni Rodari. Vamos ler? A professora vai começar a ler e você continua aí na sua casa, combinado? Brincadeiras narrativas de Gianni Rodari. Ana Lúcia Brandão. Gianni Rodari é um dos mais férteis escritores de literatura para crianças que a Itália já produziu. Ele recebeu o Nobel da Área, o prêmio Hans Christian Andersen, em 1970, e sua obra, criada em um programa de rádio entre 1969 e 1970, é realmente eterna, porque sua imaginação cala fundo nas crianças de todos os tempos. Essa coletânea de 20 histórias curtas, imaginativas e cheias de humor são um excelente exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais inusitados, diferentes e divertidos. Alguns finais são mais lógicos, outros mais surpreendentes. Deste modo, o leitor se vê às voltas com uma chuva de chapéus, um cachorro que pia e deseja aprender a latir, um tambor mágico que afasta ladrões, fantasmas desacreditados, casas feitas de moedas. E você continua. Terminou de ler? Muito bem. Então agora vamos pensar um pouquinho nesse texto. Na página 41, você tem uma questão para responder. Abaixo da referência do livro. A resenha trata de que livro? E quem é o autor dessa obra? Bem fácil, né? É só você copiar ali e colocar o nome da obra e qual é o livro. Atividade 2. O objetivo da resenha é informar ao leitor o conteúdo de uma obra ou a resenha, além de informar ao leitor o conteúdo de uma obra, ela opina sobre a obra. Lembra que a professora comentou e explicou que a resenha tem a opinião do leitor, de quem está escrevendo, o resenhista, né? Então, se você pegar o texto no parágrafo
Quarto, você vai perceber algumas palavras que você entende que é a opinião de quem escreveu. Ó, esta é uma ótima leitura. Tá vendo? A palavra ótima está ressaltando. Depois continua. Uma publicação para ser lida em voz alta, ou mesmo para ser dramatizada. Então, ela está enaltecendo a obra, né? Ela está falando sobre a obra e dando sua opinião. Podemos também achar outras frases, como quando ela comenta que alguns finais são lógicos, outros mais surpreendentes. Isso é uma opinião dela, tá vendo? E assim, nós podemos encontrar aí no texto outras questões que vamos identificar a sua opinião. Número 3. O que você vai fazer? Vai relacionar as informações ao parágrafo. A professora vai fazer um e você vai fazer os outros como tarefa de estudo em casa. Vou pegar o primeiro parágrafo ali. Qual é a informação que está relacionada ao primeiro parágrafo? Então, logo no primeiro parágrafo, ele identifica o autor. Ele fala do nome do autor, não é mesmo? E também, além de falar o nome, ele comenta a importância que ele teve para a literatura, ok? Aí você vai fazer do segundo, do terceiro e do quarto. Temos aqui o conceito da resenha, então fica atento, né, a esse texto e qual é o objetivo e para qual é a finalidade que ele tem. 4. Assinale as alternativas que contêm a opinião da autora da resenha sobre o livro. Tá vendo? A autora que está falando. Vamos lá? É um dos mais férteis escritores de literatura para crianças que a Itália já produziu. Essa é uma opinião sobre o autor, certo? É para assinalar as alternativas que contêm a opinião da autora da resenha sobre o livro. Então, esse é do autor, não é? Esta é uma ótima leitura que serve como mote para a criação de redações em prosa ou mesmo poesia em sala de aula. Então, essa sim, está falando da obra que ele escreveu. A outra, são um excelente exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. Perfeito, também é da obra. O último, em que propõe exercícios de criação literária. Quem propõe? O autor? Então, não está falando da obra aí. De quem que ele está falando? Certo? Número 5. Essa resenha crítica. Atividade 5. Essa resenha crítica o motivou a ler o livro? Por quê? Aí você vai ter que responder o que você acha. Se você ficou motivado ou não. Página 43. Vamos estudar palavras de cá para lá, os adjetivos. Veja que tem um QR Code, depois acesse que tem um jogo muito legal para você jogar e descobrir vários adjetivos. Então, vamos lembrar primeiro o que é um adjetivo. O adjetivo é uma palavra, certo? O que essa palavra ela significa? Ela vai expressar uma característica, uma qualidade, uma aparência, um estado de um ser. E o adjetivo, ele vai modificar o substantivo. Então, precisamos pensar por que esse adjetivo é tão importante no texto que nós estamos estudando, que é a resenha crítica. Então, vamos discutir junto as atividades para que a gente possa entender. Então, atividade 1. Releia esta frase. Alguns finais são mais lógicos, outros mais surpreendentes.
De que finais se está falando na frase? Do que? Obra da literatura de Gianni Rodari, né? Gianni Rodari, italiano. Essa é a pronúncia de italiano. Então, os finais das histórias dele, algumas são mais lógicas e outras são mais surpreendentes. B. São atribuídas duas qualidades a esses finais. Então, quais são as duas qualidades? Já falamos, né? Lógicos e surpreendentes. Essas palavras que você registrou são substantivo, adjetivo, conjunções. Acabamos de falar que essas palavras que modificam o substantivo, que expressam, né, qualidades, características, aparências, então são adjetivos, né? E esses adjetivos, eles foram positivos ou negativos? Eles foram positivos. Lembra que a professora comentou lá no início que muitas vezes a resenha pode ser positiva ou negativa? Então, veja que os adjetivos, eles colaboram com essa escrita. Por quê? Porque ele também pode ser positivo ou negativo. Não é uma característica, uma qualidade. Então, fica ligado aí. Pois, você vai reler o trecho da resenha e observar os adjetivos. Bem importante. Olha aqui com a professora. Vou ler e veja as palavras que são destacadas. Essa coletânea de 20 histórias curtas, imaginativas e cheias de humor são um excelente exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de cartas. Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais, inusitados, diferentes, divertidos. Então, qual que é a função dos adjetivos nesse trecho? Se eu tirar, que pede lá no B, na letra B, para eu tirar esses adjetivos, será que faz alguma diferença? Olha só, essa coletânea de 20 histórias são um exemplo de como ele criava e funcionam como um jogo de carta. Cada história parece se embaralhar do meio para o fim, propondo para o leitor 3 finais. Pronto. O que aconteceu de diferente quando eu leio esses adjetivos? Eles vão agregar o quê? Ele não convence você que realmente essa história ela é interessante para que você leia, leitor? Então, quando ela está expondo a opinião, ela é favorável à história. Então, ela coloca e agrega esses adjetivos para enaltecer ainda essa opinião positiva dela. Viu como é importante? Agora, você vai reescrever, né, conforme nós já lemos juntos aí. Então, depois você pode dar aquela paradinha básica no vídeo e voltar aqui e conferir, ok? O que a professora quer que você preste bastante atenção aqui, que é importante? Volte no texto e encontre alguns adjetivos que deixam transparecer essa opinião, né, de quem escreveu a resenha. Então, aí você pinta de lápis e procure ler com e sem o adjetivo, como nós fizemos aqui. Faz esse teste, treina um pouquinho para você ver. Vai ajudar bastante. Temos a letra C ainda para resolver da atividade 2. Você percebeu alguma mudança de sentido entre o texto original e reescrito? O que a professora falou? Ah, a professora comentou, né? Que deu o quê? Enalteceu a opinião dela. Então, colocamos assim, ó. A ausência dos adjetivos deixa o texto menos convincente quanto à qualidade da obra. O texto, portanto, perde força no que se refere ao poder de convencimento. Tá vendo? Eu uso como para convencer meu leitor que realmente é um diferencial essa obra. Agora, você vai ler, né, mais uma frase da resenha
Aí você vai procurar o significado da palavra inusitado. Pega o dicionário e depois você vai reescrever essa frase retirada da resenha crítica. Então, a atividade 3, anota aí na agenda que você vai fazer como tarefa de estudo de casa. Ok? Vamos para frente? Página 44. Você vai reler mais um trecho. Gianni Rodari é um dos mais férteis escritores de literatura para crianças que a Itália já produziu. Assinale os significados da palavra férteis nesse trecho. Então, quando às vezes você pega um verbete no dicionário, você percebe que a palavra tem vários significados. Existe um nome para isso, está aqui na página do nosso material. Quando tem uma diversidade de significados, a mesma palavra, nós chamamos de polissemia. Poli, muitos. Então, consiste em muitos significados, tá? Então, vamos ver da palavra férteis nesse trecho aqui. Produzem abundância? Podemos dizer que sim. Tem muita capacidade produtiva? Também, né? É o mais fértil que a Itália já produziu. Apresenta uma quantidade excessiva de ideias? Também. Tem capacidade de desenvolver ou criar algo novo? Sim, tudo isso está agregando a palavra férteis. Né? Pensamentos pouco produtivos? Não, isso não tem nada a ver, né? Certo? Então, você vai fazer como tarefa de estudo em casa a letra B para procurar outros significados da palavra fértil. Combinado? Ó. E também, aluno e aluna do 5º ano, vai pegar o seu livro de atividades e vai resolver mais algumas atividades que temos lá sobre os adjetivos na página 17.